Nesse exemplo aqui, a gente tem esse circuito RL, série, com esse resistor de 10 ohms, o indutor de 1,59 vezes 10 a menos 3, e essa frequência de 1 vezes 10 a terceira, certo? Aí ele pede para representar a impedância na forma polar e na forma retangular. Aí, voltando aqui, cadê? Voltando aqui. Nessa parte de impedâncias. A gente tem a impedância na forma polar, que é dada pelo módulo e pela fase da impedância, e na forma retangular, que é dada por essa parte resistiva, que seria a parte real. Lembra lá que o resistor, ele é puramente real, ou seja, ele só tem essa parte real, ele não tem essa parcela imaginária. E, no caso, a gente também tem aqui esse mais ou menos, onde o mais é para representar que é o indutor e o menos é para representar que é um capacitor. Então, quando a gente está falando de indutor, a gente coloca mais J, XL, certo? Onde XL é a reatância indutiva, lembra? A gente tem lá o valor do indutor e tem a frequência. A gente encontra o valor de reatância indutiva e o X, aqui, menos JXC, para representar um capacitor, que no caso XC é a reatância capacitiva, enfim. Isso aí vocês já devem estar cientes, né, do que eu estou falando. Aí a gente tem toda essa história aí, de forma polar e de forma retangular. Aí na questão, aí relembrando, né, na forma polar a gente tem esse módulo que é dado pela raiz do número real com o número imaginário, aqui ao quadrado. E essa fase que é dado pelo arco tangente, ou na calculadora de vocês, tangente a menos 1, do número imaginário sobre o número real. Certo? Só relembrando aqui como é a forma polar e a forma retangular de uma impedância, ou de um número complexo no geral. Aí, sabendo disso, a gente tem aqui a forma polar e a forma retangular. Sabendo disso, a gente volta para a questão. Volta aqui para a questão. Aí ele pede a forma polar e a forma retangular dessa impedância. Aí, a gente sabe que para encontrar a impedância Z, a gente tem que pegar na forma retangular a parte resistiva, aí mais ou menos J, essa parte imaginária. E como a gente está trabalhando aqui com o indutor, no caso, essa parte imaginária vai ser positiva. Então, esse aqui vai ser um mais. Aí, J, que é para representar que é imaginário. X, que é uma reatância, certo? E como a gente está trabalhando com indutor, reatância indutiva, XL. Certo? Aí, aqui, na questão, quando a gente vai para a questão, a gente vê que ele não deu esse valor de reatância indutiva. Lembra que a reatância indutiva ela é dada em ohms. Certo? A reatância indutiva ela é dada em ohms. E o indutor, que é o L, ele é dado em R. Aí aqui na questão, estão vendo que ele deu o valor de L, que é dado em R. Certo? Então, para a gente encontrar o valor de reatância indutiva, para colocar nessa forma retangular aqui, ó, da impedância, a gente precisa encontrar o valor de reatância indutiva, certo? Aí, para isso, a gente tem o valor de L e o valor da frequência. A gente sabe que XL, que é a reatância indutiva, é igual a ômega L. Ou é a mesma coisa de 2 vezes π, que é um 2, vezes π, vezes F, onde isso aqui é ômega, certo? Vezes L. Certo? Alguma dúvida nisso? Ô Joyce, a frequência, caso não tiver Ah, no equipamento, ou na questão de uma prova, por exemplo, certo. ele tem um padrão, 60, por exemplo. Então, aqui no Nordeste, a gente tem esse valor de 60 Hz Isso, na rede, né, da gente. Mas tem alguns entendi. estados, eu acredito que na Bahia, ou é no Sul, alguma coisa assim, é 50 Hz normalizado lá. Que é diferente essa Ok. frequência. Aí, se ele não der, no caso, não der a frequência, assim, proposta na questão, né, ou no Isso. equipamento,
mas ele falar que deve ser, sei lá, vamos supor que um equipamento tem lá na placa dizendo que ele deve ser instalado no Nordeste. Vamos supor assim, então a gente Isso. já deduz que a frequência é 60 Hz. Entendeu? Beleza. Mas, de fato, assim, não, na placa do equipamento tem que ter essa informação da frequência. Entendi. Entendeu? É normalizado esse valor de frequência tem que estar na placa. É uma coisa obrigatória. Ok. Tá certo. Aí, certo, aqui a gente tem essa frequência, né? E tem o valor do indutor, o valor de indutância. Com isso, a gente encontra o valor de XL. E no caso aqui, ó, esse XL vai dar aproximadamente 10, que ele dá 9,99 alguma coisinha. A gente fala que é aproximadamente 10, certo? Quando a gente arredonda, né? Aí, encontrando esse valor de XL igual a 10, encontrou aqui o valor de XL igual a 10, a gente agora pode fazer essa impedância na forma retangular, que a gente utiliza, no caso, o valor de resistor, o valor de resistência do resistor, aí mais J, que é para representar que é imaginário, XL. E esse XL a gente encontrou agora, que é 10, tá aqui embaixo, ó, 10. E o valor do resistor, que também é 10, que ele deu na questão. No enunciado da questão ele fala que é 10. Certo? Então, essa parte aqui de baixo, essa impedância aqui embaixo, está descrita aqui na forma retangular. Retangular. Certo? A gente vê aqui, ó. Tá vendo? Essa impedância é dada na forma retangular aqui. Dúvidas? Ok, por enquanto, Tranquilo, né? tranquilo. Pronto. Aí aqui a gente encontrou o valor na forma retangular da impedância. Aí agora a gente precisa encontrar o valor na forma polar. Sabendo lá que a forma polar é dada pelo módulo, é dada por um módulo e por uma fase. Certo? Aí a mesma coisa, quando a gente está trabalhando com indutor, essa fase ela é positiva. Então aqui, essa fase ela é positiva. Isso aqui é um mais, certo? E no capacitor, como é o inverso do indutor, essa fase seria negativa, se fosse no caso de um capacitor, né? Aqui, como a gente está trabalhando com o circuito RL, indutivo, né? Resistivo, indutivo, essa fase vai ser positiva. Então, o ângulo que a gente encontrar vai ter esse sinal positivo, ok? Aí, beleza. Aqui a gente tem essa forma geral do valor de impedância, na forma polar. Aí a gente sabe o valor de impedância na forma retangular, que é dada por essa equação aqui, certo? Aí, para a gente encontrar a forma polar dessa impedância, lembra lá que tem a função na calculadora, certo? Tem lá polar, retangular na calculadora. E também quem não tiver essas calculadoras científicas, né? Pode utilizar aquelas equações lá. A gente tem que o módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada do número real ao quadrado mais o número imaginário ao quadrado, certo? Lembrando que o número real é aquele número, numa determinada função, né? Que não está sendo acompanhado por esse J ou I, enfim. Aqui no caso de circuitos elétricos, o J. E o número imaginário é o que está sendo acompanhado por esse J, que é para representar que é imaginário. Certo? Então, aqui no caso dessa forma retangular que a gente encontrou, esse valor de resistor, 10, aqui no caso vai ser 10 e 10, deu igual assim. Convenientemente deu igual, mas se por acaso desse diferente, teria como descobrir quem é o real e imaginário, justamente por conta desse J. Mas aqui, como é igual, não tem diferença. Mas já falando aqui, né, esse 10 aqui, esse primeiro 10, é o valor do resistor, que é a parte real da impedância. Aí aqui a gente colocaria 10 ao quadrado, certo? Essa parte real aqui. Somaria com esse 10 também, que é a parte imaginária da impedância. Então a gente soma também com esse 10 ao quadrado e tira a raiz dele. Alguma dúvida? Dúvidas, dúvidas? Não, né? Tranquilo.
Aí aqui, quando a gente tira a raiz dele, vai dar esse valor de 14,14 ohms. Aí isso a gente encontrou o valor do módulo de Z. Só que na forma polar a gente tem um módulo e também tem o ângulo, certo? E para a gente encontrar o ângulo dessa impedância, a gente tira aquela tangente a menos 1. Deixa eu escrever aqui. O ângulo é a tangente a menos 1 do número imaginário sobre o número real, certo? Aqui, no caso, o número imaginário é igual ao número real, então vai ser 10 sobre 10, que no caso aqui vai dar 1. Aí você tira a tangente a menos 1 ou o arco tangente de 1, que vai dar 45 graus. Vai dar esse valor de 45 graus. Aí, como a gente sabe que é um circuito resistivo indutivo, é um circuito RL, então a gente vai considerar esse ângulo positivo, certo? Porque se a gente colocasse isso aqui no gráfico, se a gente colocar isso no gráfico, a gente tem esse valor de impedância com esse ângulo de 45 graus aqui, ó. Certo? Porque a gente tem, calma, a gente tem esse valor aqui de impedância XL, aqui é XL, e a gente tem aqui esse valor que é R, certo? Então a soma deles dois aqui, que é justamente esse que está em vermelho, é essa impedância que a gente encontrou. O módulo da impedância aqui tem esse valor de 14,14 e esse ângulo de 45 graus, porque os lados são iguais. Então, a gente vai pegar esse quadrado, que vai dar, porque são iguais, e pegar esse ângulo que eu tenho de uma ponta a outra do quadrado. No caso, é a mesma coisa, dividir no meio esse quadrado. O quadrado tem 90 graus, se eu divido 90 graus no meio, dá 45 graus. Outra forma de analisar é vindo por esse arco tangente aqui. Dúvidas? Nesse caso aí vai dar dois ângulos de 45 graus, né? Isso, exatamente. No caso aqui vai dar Ok. um ângulo só, na verdade, porque é o ângulo da impedância, entendeu? O que a gente estava procurando, é isso mesmo. É o ângulo da impedância. Ok. Pronto. Aí aqui ele pede para representar na forma retangular, que a gente já representou, e a forma polar é dada por essa fórmula aqui, ó. A gente tem o módulo, 14,14, e o ângulo. Aqui, como é positivo, não precisa representar o mais, porque já está meio que representado aí implicitamente. Certo? Dúvidas? Ok, quando é positivo, então não precisa colocar o mais, né? Porque já automaticamente a gente já sabe que é positivo, né? Exatamente. Pronto, perfeito. Aqui, esse exemplo. Ô, Joyce, Oi. o circuito LR é positivo, é? RL é positivo, porque lembra lá do... Deixa eu voltar. Lembra disso aqui? Tá vendo esse gráfico aqui? Isso, Esse gráfico aqui? Quando a beleza. gente representa ele, essa parte imaginária positiva, ou seja, mais J, X, é porque a gente está representando que isso é um indutor. Quando a gente fala que é Uhum. indutor, esse indutor é aqui para cima. Tanto aqui nessa parte de impedâncias, quanto também naquele triângulo de potências. Lembra lá? Isso. Triângulo de potências Então é uma regra, não é isso? é uma regra, Positivo. é formalizado isso, Beleza. certo? Se fosse um capacitor, aí essa setinha aqui, no caso, seria para aqui para baixo. E ele seria menos JX. No caso, XC, né? Aqui XL, aqui XC. E Aí no seria, circuito LCR, como é que aí seria ficaria? negativo, né? Circuito RLC Isso. seria justamente isso. A gente tinha essa parte. Deixa eu colocar Ele aqui. seria positivo ou negativo? Então, a gente tem, vê, a gente tem a parte resistiva, certo? Sei Hum. lá, RLC, deixa eu colocar aqui, RLC.
certo? Aí agora a Isso. gente tem esse indutor e esse capacitor. Peço um outro. Lembra que a gente tinha aquelas três situações onde Isso. a gente tinha, vamos supor, o indutor, o valor de XL ser maior que o valor de XC. Aí eles vão se cancelar e vai sobrar somente essa Peraí, pai. parte. Peraí, pai. Lembra disso? Isso. Pode falar. Vou desligar o áudio do meu filho aqui. Viu? Uhum. Aqui, tem essa parte aqui, ó. A gente tem essa primeira situação onde o de L, ou pode ser também XL, que é equivalente um do outro, né? Só muda quando está multiplicando ou dividindo pela corrente. Mas aqui, quando a gente tem essa parte indutiva maior do que a parte capacitiva, a gente fala que esse circuito é predominantemente indutivo, certo? E no caso do circuito, onde a parte capacitiva, cadê? Onde a parte capacitiva é maior do que a parte indutiva, certo? A gente fala que esse circuito é predominantemente capacitivo, porque a gente tem esse gráfico onde esse módulo do capacitor é maior do que o módulo do indutor. Então, quando a gente vai colocar ele na soma deles dois, né, a gente tem aqui o de L e o de C. A gente coloca isso, vamos colocar valores aqui, o de C igual a 10 e o de L igual a 8. Quando a gente faz aqui 8 menos 10, ainda vai sobrar menos 2, certo? Ainda vai sobrar essa parte negativa, que é a parte do capacitor. Entenderam? Beleza. Entendeu, né? Ok, ok. Cadê? Aí pronto. Dúvidas nessa questão, né? Tudo ok. Iniciando aí. Aí aqui nesse exercício 1 é análogo, é a mesma coisa do que esse exercício que eu acabei de fazer, esse exemplo que eu tinha acabado de fazer, esse exemplo aqui. É a mesma coisa. A única coisa que muda é o valor do indutor e o valor da frequência. Ou seja, diferente desse exemplo que eu tinha feito, o XL não vai dar tipo 10, não vai ser aproximadamente 10. Esse XL, agora como a frequência e o valor do indutor mudou, o XL vai ser igual a 7,54 ohms, certo? A gente vai encontrar esse valor de 7,54 e a partir daí vai fazer as mesmas equações. Aqui, ó, vai encontrar. Aqui a gente vai encontrar o valor de XL, né? Que é 7,54. Aí vai encontrar o valor da impedância, que é dado pela raiz, o valor da fase, né? O valor do ângulo, que vai dar, nesse caso, vai dar 37,01 graus. Aí aqui a impedância em forma retangular vai ser o valor do resistor e esse valor de XL, que a gente encontrou, que é 7,54. E o da impedância aqui, na forma polar, vai dar 12,52, que é o valor do módulo, que a gente vai encontrar um novo módulo, né? Com essa fase de 37,01. A armação e o jeito de resolver é a mesma coisa, porque ele também é um circuito RL e com resistor de 10, né? A única coisa que muda é o valor do indutor e o valor da frequência. Certo? Só vai mudar os valores aí. Mas a armação, o jeito de resolver é a mesma coisa. Dúvidas? Ah, rapaz, tava faltando aí só interpretar o texto, viu, Joyce? É a mesma coisa, não tem nenhum mistério aqui. Aí agora, no caso desse exemplo 2, a gente está tratando agora de um circuito RC, ou seja, resistivo capacitivo, certo? Que seria o inverso do circuito RL. Porque a gente tem lá no circuito RL, a gente tem um resistor aqui e tem um indutor aqui para cima, certo? O valor de XL, né, tá aqui para cima. No circuito RC, a gente tem o resistor no mesmo lugar, né, que a gente tem aqui, no caso 10 também. E o capacitor, em vez de estar para cima, ele ao invés do indutor, vai estar para baixo.
certo? Aí se a gente encontra o valor de XC, aí aqui também é a mesma análise de resolução, né? A gente tem um circuito RC alimentado por uma fonte CA com essa frequência de 60 Hz. Ele deu F lá, 60 Hz. E é formado por essa resistência 10, mesma coisa, e agora por um capacitor de 200 microfarad. Ou seja, quando a gente estava trabalhando com o circuito RL, a primeira coisa que a gente tinha que descobrir para poder armar toda a equação, né, seria a forma retangular dessa impedância, que no caso seria encontrar XL, nessa questão daqui. Nessa questão de encontrar XL. Aqui, como está tratando de um capacitor, a gente vai encontrar XC, certo? Vai encontrar XC. Aí vocês sabem que XL é igual a ômega L, que é igual a 2π FL. Quem é XC? Alguém lembra quem é XC? É a capacitância. É a taxa capacitiva. Sim, qual é a fórmula dele? Frequência capacitiva. Vocês lembram a fórmula? É 1 sobre Sobre é, 2π FL. FL. vezes FL E F o quê? vezes L. FL. L. Aqui a gente L. está falando de um capacitor. Tem que lembrar disso. XC, né? FC. É o valor de Capacitor. capacitância do capacitor, né? Que é dado em farad, enfim. Aí aqui, armando essa equação, essa equação, né? Colocando o valor de F, que é a frequência, e o valor da capacitância que ele deu, que é de 200. Esse C aqui é 200 vezes 10, que é 10, a menos 6 Faraday. Esse micro aqui é exatamente esse 10 a menos 6. Certo? Isso aqui é igual a isso. Aí a gente coloca isso na equação, bota esse 200 vezes 10 a menos 6, multiplicado por 60, que é a frequência aqui em cima, ó, que ele deu na questão, multiplicado por 2π. Aí aqui a gente vai encontrar um valor, nessa parte de baixo vai encontrar um valor, e quando a gente encontra esse valor, a gente pega 1 e divide por esse valor que a gente encontrou. Certo? No caso, se vocês fizerem na calculadora, esse valor vai dar 2π vezes 60 vezes... Esse valor vai dar 0,0.75539 alguma coisinha. Esse valor embaixo. Aí você vai pegar 1 e dividir por esse valor. Vai ser 1 dividido por esse valor. Aí agora o valor de XC vai ser igual a 13,26. 13,26 ohms. Certo? Dúvidas aqui? Dúvidas aqui no valor de XC? Não, né? Tranquilo. Tranquilo. É. Tranquilo, pronto. Aí agora ele pede a forma polar e a forma retangular. Só que para a gente saber a forma polar, a gente precisa saber quem é o valor real e o valor imaginário. Aqui você já pode fazer direto, porque você já encontrou o valor imaginário, que seria esse XC. XC é imaginário. Mas você pode colocar na equação de forma polar, você coloca aqui na equação de forma polar, na forma retangular, na verdade. Forma retangular, que é o resistor, menos, lembra que agora é menos que a gente está tratando de um capacitor, menos JXC, certo? Aí, o valor de resistor é 10, que ele deu na questão. Resistor igual a 10. E o valor de XC foi o que a gente encontrou, que é 13,26. Aí, com isso, a gente consegue armar a nossa equação aqui. Z, na forma retangular, vai ser igual a 10, menos J, 13,26. Certo? Aí, a gente encontrou aqui o valor na forma
retangular da impedância. Agora a gente precisa encontrar o valor na forma polar. Aí pode fazer tanto na calculadora, fazer aquela função que a gente tem na calculadora, ou fazer pelo método de cálculo mesmo, né? A gente tem que o valor na forma polar vai ser igual ao módulo de Z vezes a raiz mais ou menos o φ. Aqui, como é um capacitor, a gente vai encontrar o valor de φ, que é a fase, só que esse valor de φ vai ser negativo, certo? Aí aqui é a mesma coisa, a gente tem um módulo, o módulo vai ser dado pela raiz quadrada do número real ao quadrado, mais o número imaginário ao quadrado. Isso aqui vai ser o módulo de Z. E a fase, a mesma coisa, né? A fase a gente tem lá que é a tangente a menos 1, tangente a menos 1 do número imaginário dividido pelo número real. Aí, como a gente já fez essa forma retangular, a gente já tem o número, o valor real e o valor imaginário, que seria o valor real é o resistor e o valor imaginário é essa reatância capacitiva. Lembra lá que ele é imaginário, certo? Aí, com isso, sabendo disso, né, sabendo que a forma polar é dada por essa fórmula aqui, a gente vai encontrar o valor do módulo. Aí, o módulo nessa questão, quando a gente faz 10 ao quadrado, que é o valor real, mais o número imaginário, que é 13,26 ao quadrado também, e tira a raiz, a gente encontra esse valor de módulo de 16,61, certo? E quando a gente faz a tangente a menos 1 do imaginário, que é 13,26, e da fase não, do imaginário dividido pelo real, a gente vai encontrar essa fase de 52,98 graus. Aí aqui, quando a gente vai montar na forma polar, a gente tem Z é igual ao módulo. O módulo aqui, no caso, vai ser 16,61. E a fase vai ser menos, porque é um capacitor. Lembra? Capacitor é negativo, que é para baixo, que é o inverso do indutor. E essa fase que a gente encontrou pela tangente, que seria 52,98. Dúvidas? Isso aqui em ohms, né? Dúvidas? Em ohms, tá certo. Uhum. Certo, né? Tranquilo aí, né? Pronto. Aí agora a gente vai começar a resolver essas questões da lista de exercícios que tem aí na apostila de vocês. Aí vamos lá. Aqui nessa primeira questão, que eu acredito que é a terceira questão de vocês,